Henker que vive duas vezes. Capítulo 675. Destruição da lenda, 9. Cha Jeong-woo. Alforone estreitou os olhos, olhando para o vestígio do corpo de Cha Jeong-woo na frente dele. Cha Jeong-woo não conseguia ver corretamente o rosto de Alforone por causa da luz, mas conseguia adivinhar que tipo de expressão ele estava fazendo. Criança frágil, mova-se. Este lugar não é um lugar onde você deveria estar. A voz de Alforone era firme, mas havia um certo carinho nela. Com 1000 olhos de Lee, Alforone pôde ver todos os acontecimentos na torre de onde estava. Ele sabia o quão difícil foi o caminho que Cha Jeong-woo percorreu e a dor que sentiu depois de repetir o mesmo sonho indefinidamente. Ele não queria machucar Cha Jeong-woo, se possível. Embora o vestígio do corpo de Cha Jeong-woo nada mais fosse do que um fantasma que se recusou a seguir as leis da natureza, Alforone sabia o quão fútil a tentativa era. Então ele não sentiu necessidade de detê-lo. Esse vestígio de corpo desapareceria depois de hoje, de qualquer maneira. Manter esse tipo de corpo à força significava que Cha Jeong-woo continuava a usar os vestígios limitados. Você é o mesmo que era no passado? Vivasvati, falando essa besteira. No entanto, Cha Jeong-woo achou o olhar de Alforone patético. Houve um tempo em que ele o admirava e queria desvendar seus segredos para se tornar como ele. Agora, ele percebeu que tinha acabado de ser puxado para uma ilusão de Alforone, e que tudo era falso. Agora, Alforone era tecnicamente inimigo de Cha Jeong-woo. Ele colocou Cronos, que pulou na torre para salvar seu filho, em provações, e colocou Yeon-woo, que queria encontrar seu irmão mais novo, em dificuldades. Ele foi o inimigo que separou uma família que não queria nada mais do que paz. Além disso, havia incontáveis seres como o Lorde Vampírico que não conseguiram retornar para sua família e passaram anos esperando. Não importa quão grandes fossem os ideais de Alforone, ou quão grande fosse o seu propósito, ele não poderia mais ser deixado sozinho. Claro, Jeong-woo sabia que não poderia derrotar Alforone. Ele fez várias tentativas de exuviar em alguns de seus sonhos. Como ele acabaria sendo cercado por traidores, não importa o que fizesse, ele tentou ganhar a divindade na tentativa de escapar deles. Mas ele falhou todas as vezes. Certa vez, ele ficou tão frustrado que até travou uma guerra contra Alforone, mas foi terrivelmente derrotado. Ele não estava em sua condição original agora, então se ele avançasse, definitivamente seria derrotado novamente. Então, por favor, pare com essa besteira. É irritante, Mirne. Estava esperando você me ligar. Cha Jeong-woo decidiu enfrentar Alforone de frente, e Nêmesis respondeu imediatamente ao seu grito, aparecendo no céu e desaparecendo novamente no vazio. Uau! Sonhos, expandido. Uma aurora escura e brilhante cobriu o mundo de Alforone e formas octogonais começaram a se encaixar. Era a barreira ilusória que Cha Jeong-woo e Nêmesis frequentemente se materializavam juntos, chamada Dream World. Foi a habilidade definitiva que rapidamente cuidou do oponente de Jeong-woo e funcionou em harmonia com sua adaptabilidade perfeita. Mas Alforone apenas inclinou a cabeça. Você deve saber que isso não pode fazer nada. Quando Alforone deu um passo à frente, a expansão do Dream World parou, e seu segundo passo à frente já rachou sua superfície. Usar tais habilidades era um desperdício de força no 77º andar, que era quase o território sagrado de Alforone. Eu sei, mas eu preciso disso para poder dar um passo à frente. Cha Jeong-woo simplesmente sorriu. Você está. Alforone parou seus passos. Você odeia exuviação e transcendência, não é? Você fala besteira sobre como isso vai contra as leis da natureza e outras coisas. Mas está apenas dizendo às pessoas para não agirem mal. Você quer que os vermes continuem a viver como vermes. Ouvir alguém que nasceu com uma colher de diamante como você dizendo isso só me dá vontade de vomitar. Swish. Por um momento, o vestígio corporal transparente de Cha Jeong-woo ficou focado, como se ele tivesse ganhado um corpo real. Embora tenha sido apenas por um curto período de tempo, ele restaurou o auge de sua força de quando vivia no Dream World. Sua alma estava madura o suficiente para tentar a exuviação. Então farei o que você odeia agora. Aposto que ninguém fez algo assim com você bem na frente deles. Assim que ele terminou de falar, redemoinhos intensos giraram em torno de Jeong-woo e luzes piscaram atrás dele para afastar a luz de Alforone. Através da exuviação, Cha Jeong-woo estava tentando escapar do corpo instável e se tornar inteiro. Naquele momento, ele estava divino. Ele já tinha conquistas mais que suficientes para se tornarem lendas. Ele repetiu muitas provações em seus sonhos e obteve conquistas por meio delas. Eles se tornaram um castelo firme que não desmoronaria. Ele estava confiante de que não lhe faltava nada comparado a qualquer outro ser divino. Eu falhei em meus sonhos, mas as coisas vão ser diferentes de agora. A determinação de Cha Jeong-woo de enfrentar Alforone sozinho se tornou sua identidade e estabeleceu sua habilidade, e ele já havia obtido a santidade depois de se tornar familiar de Yeon-woo. Status divino, lendas, habilidade divina, santidade e espírito divino. Quando as 5 condições necessárias para se tornar um deus foram atendidas, o corpo vestígio de Cha Jeong-woo foi capaz de sair de sua concha e ter um corpo completo. Os dados do jogador excluído, Cha Jeong-woo, foram restaurados. Através da exuviação, o status de Cha Jeong-woo foi alterado para semideus. A primavera do tempo abençoa você.
A primavera da morte abençoa você. Um poder não identificável torce por você. Exuviação está em andamento. A verdadeira luta estava prestes a começar. Colidir. Era um mundo onde tudo foi destruído. Tinha sido um lugar onde existiam as lendas de Cronos. Mas agora, apenas o vazio preenchia seu lugar. A primavera dos tempos fez uma pausa. A primavera dos tempos fez uma pausa. As mensagens do sistema continuaram a aparecer. Em circunstâncias normais, eles também deveriam ter desaparecido, mas o fato de as mensagens continuarem a aparecer significava que o sistema ainda estava funcionando. Erro. Erro. A origem do erro está sendo procurada. A saída estava incorreta. A saída está sendo corrigida. Nem todas as lendas de Cronos foram destruídas. Foi confirmado que a contagem regressiva ainda existe. O tempo restante atual é de 2 minutos, 6 segundos e 4 milissegundos. Uma pequena parte das lendas de Cronos sobreviveu e está tentando se restaurar. Falhou. Falhou. O dano aos dados é muito grave para a restauração. Não há energia suficiente para tentar a restauração. Um poder não identificável tenta hackear o sistema do console. É feita uma tentativa de restaurar os dados. As lendas pausadas de Cronos começam a tocar novamente. Marcação. Toque. O som das agulhas se movendo começou a soar novamente. A primavera do tempo está se movendo a uma velocidade muito lenta. Uau! O mundo em colapso começou a se contorcer. Pedaços quebrados encontraram seus lugares um por um e começaram a ser consertados. Assim como Yon-Woo destruiu suas lendas e as remontou para acabar com o espírito Yin, as lendas de Cronos estavam sendo organizadas novamente. As peças quebradas foram conectadas e as peças danificadas foram consertadas. As partes fragmentadas foram remodeladas e colocadas de volta em suas posições. As lendas de Cronos não foram apenas restauradas, mas foram fortalecidas a partir do que eram. Um poder não identificável está restaurando a mola do relógio. A 13ª roda dentada destruída foi trocada. A engrenagem da 21ª roda dentada danificada foi consertada. A 1921ª roda dentada foi consertada com sucesso. Todas as agulhas do relógio foram consertadas. A velocidade das agulhas aumenta lentamente. O limite de tempo aumentou. É aplicado a contagem regressiva. 0 hora 3 minutos e 41 segundos _ 32. 0 hora 3 minutos e 41 segundos _ 33. Não foi fácil restaurar as lendas quebradas. Se algo desse errado, todos eles poderiam ser danificados. Foi por isso que a maldição de Gaia foi objeto de medo de inúmeros deuses. O equilíbrio das lendas não poderia ser totalmente restaurado se fossem quebradas. Mesmo o líder do dia, Urano, e o rei dos deuses, Cronos, não estavam livres da maldição de Gaia. O rei marcial, que alcançou o status de imperador, também enfrentou isso. No entanto, Yon-Woo foi libertado da maldição de Gaia com a ajuda de Hades e ganhou resistência a ela. Ele até remontou suas lendas e mudou as propriedades de seu corpo com o espírito Yin. Ele havia aberto seu próprio coração com um bisturi sem estar sob anestesia e estava cansado de se recuperar disso. Assim, não foi tão difícil para Yon-Woo consertar o coração de Cronos também. Como ele já tinha experiência, ele também foi mais rápido nisso. Na época, ele não tinha consciência, mas agora estava totalmente consciente. Ele ainda tinha as grandes lendas de acordar o Rei Negro e ganhar o título de ser sua sombra, então tudo era possível. O ponteiro dos minutos foi restaurado. Seu domínio começou a funcionar normalmente. O ponteiro das horas foi restaurado. Todas as peças que Cronos achou que Yon-Woo não conseguiria consertar porque estavam muito danificadas também foram consertadas. Os domínios estão sendo ativados. Os domínios estão completos. As funções perdidas da mola foram totalmente recuperadas. Um poder não identificável ativa as molas à força. O combustível é fornecido. As agulhas do relógio giram. O ponteiro dos minutos gira. O ponteiro das horas gira. A primavera do tempo está funcionando normalmente. A roda pequena começa a rolar novamente. A sobrecarga é ignorada. A primavera da morte e a primavera do tempo estão conectadas para máxima eficiência. As duas nascentes foram finalmente conectadas depois de estarem separadas por tanto tempo. Os dois domínios ressoaram juntos, como se estivessem felizes em se verem. O dono das lendas, Cronos, foi restaurado. A ressurreição está acontecendo. Uma nova linha é adicionada às lendas de Cronos. Auto-ressuscitação. O agressor abre os olhos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.